Que nervoso. Vocês estão nervosos? Eu estou super nervoso, porque... eu sei que vai ser pesado isso aqui. Nossa, eu já tô nervoso. Mas eu queria dizer, primeiro, que assim, a gente vai conversar sobre um assunto que eu amo muito, eu gosto muito. E eu queria pegar o gancho disso que vocês estavam falando agora de dinheiro. Eu brinco com um amigo meu, assim... Você abriria a mão do design por alguma quantidade de dinheiro? Assim? Já falei com a Vivi estava aqui e falou, lógico que sim, não nasci designer. Então, assim, mas quanto que é esse limite, né, desse dinheiro? Assim? Eu faria, sempre seria designer. E eu tenho um limite, assim, que é 38 milhões de euros. Então, por 38 milhões de euros, eu queimo meus livros, eu apago meu Figma, jogo HD no chão. Mas não tem dinheiro que faça eu largar a mão de ser professor. Então, isso aí é um negócio que é muito doido. Não tem. E na minha cabeça é 100%, eu sei isso, não tem preço. Então, eu sou de uma família de pessoas professoras, eu atuo sendo professor dos meus irmãos desde criança, formalmente desde a adolescência, atuo com educação técnica desde que eu tenho 19. Eu fiz 19 numa sala de aula, dando aula de Word e Windows 3. E adorava Não aquilo. fala o número. Não, Windows... Não, não é 3. Eu falei 3, mas é Vista. É Vista. Então, sempre, assim, desde o Corel 3, eu trabalho com essas coisas. Então, eu não consigo tirar isso de mim. E eu levo muito, muito a sério isso de ser professor de alguma coisa que eu amo tanto. Se eu não amasse tanto design, 38 milhões de euros é o quanto eu amo, eu não levaria tão a sério. Então, eu levo muito a sério a educação e o design e as duas coisas andando juntas. E eu estou com duas pessoas aqui que também levam isso muito, muito a sério. Não sei se 38 milhões de euros, depois a gente conversa sobre isso. Podemos negociar, isso não tem problema. Cada um tem seu preço. Cada um tem o seu preço. Eu fiz esse trabalho de introspecção. Então, eu queria pedir para que elas se apresentem. Assim, primeiro, a Míris está aqui mais perto. Míris, se apresente para esse povo maravilhoso. Muito bem. Eu sou a Míris. Eu trabalho há 42 anos. Tenho 42 anos de profissão, tenho 25 deles dedicados, 20 e poucos, né? Dedicados à área de UX. Na minha vida anterior, eu trabalhei com produtos tradicionais, né? Então, fazer na linha de montagem, aquela coisa toda, ter propaganda na Globo, aquela coisa mais tradicionalzona. E quando eu fiz a migração, eu senti, porque era 1990 e nada, acabei de entregar, que eu precisava formar pessoas, se eu quisesse que essas pessoas trabalhassem comigo. Então, eu ajudei muitas pessoas a fazerem a primeira migração em 1999. O primeiro curso de teste de usabilidade é meu, o primeiro curso de comércio eletrônico é meu, o primeiro curso, primeiro MBA de interação é meu, além do Interaction South America. É bom ficar velho. É isso, maravilhoso. A pessoa lá gritando, por favor. Defeito pra caralho, você não tem nem ideia. Que mulher, né, gente? Bom, tem uma frase que eu gosto de falar assim, que a pessoa é para o que nasce, né? Porque eu tentei fugir da vida de professora por um tempo. Eu me lembro quando era criança, a minha professora de OSPB me perguntou, acho que eu tinha uns 8 anos, e ela falou assim, Vilma, o que você quer ser como crescer? Eu falei, eu não sei o que eu quero ser, mas eu sei o que eu não quero. Eu não quero ser professora. Eu estava de bronca dela, sabe? Estava com bronca Errou dela, na música, né? Estava com bronca dela. Falei, essa vai afetar. A gente sabe como afetar um professor, né? E aí soltei essa para ela, assim, fui para casa tranquilo. E tempos depois, né, eu fui fazer faculdade, fiz psicologia, parei, abandonei e tal, e hoje eu vejo que, de algum modo, eu fui me formando, né, a vida foi sou muito grata, assim, porque foi me mostrando coisas e eu fui fazendo essas coisas. Então,
Fiz 2 anos de psicologia, larguei, fui fazer tecnologia, aí começa a minha história, né? Terminei a faculdade, já me chamaram para dar aula de novo. Falei, puta, né? Precisava pagar os boletos. Falei, tudo bem, vou. E aí começou essa história, né, de dar aula e passei 15 anos dando aula. Tenho alguns alunos queridíssimos aqui. E aí, depois desses 15 anos, também parei. Outra tentativa de sair fora, né? Abrir uma empresa, tal, não consegue. E aí, abri uma empresa, falei, isso, tal, nada. E aí, o que acontece no meu dia a dia? Eu me vejo muitas vezes sendo professora, educadora, eu gosto do termo educadora, né? Sendo educadora, conversando com as pessoas sobre uma paixão que eu tenho, que é design. Sou apaixonada por design, porque em algum momento eu entendi meu papel no mundo, sabe? Que o design, né, é uma profissão que transforma, né, transforma o mundo. E aí eu me vejo educando, porque eu sinto essa necessidade, né, dizer, puta meu, você tem algo na tua mão que é uma potência, cara, né, uma profissão que tem uma puta potência e você pode transformar. E aí eu vejo que a educação é um caminho para conversar com essas pessoas sobre esse assunto que é tão importante para mim. Então é isso, um pouco do que eu sou. Eu conheci a Vilma porque eu estava procurando uma professora para espelhar muitos dos meus alunos em muitos sentidos e trazer algo importante, enfim, para a sala de aula. E se tornou minha amiga e eu me sinto muito grata por tê-la ao meu lado aqui. Foi Vamos ficar trocando aqui, né, gente? Isso, foi um gente. feliz encontro. Foi um feliz encontro. É isso. É isso, pronto. A gente vai ficar aqui, todo mundo. Mas quando a gente pensa nessa questão do design, e aí eu escutei a Nina falando no começo, nossa, quem aqui é designer, levanta a mão, né? E aí você, não vou levantar a mão porque talvez eu não me sinta designer, porque eu não tenho... O que me legitima a ser designer, né? Então, o que faz você ser designer? É um raio que caiu em você? É uma maldição? Né? O que... Você vai ser designer? Falaram isso para você? O que é que acontece? E aí você... cabelo tudo colorido. Aí você... Meu Deus! Camiseta preta. Não, a camisa xadrez... Ou preta. Caramba, o que está acontecendo aqui? Então, esse lance de ser designer, ele tem uma parte formal. A gente está falando de inúmeras disciplinas que correspondem, de ergonomia, a interação humano-computador, a psicologia, a N coisa, a números e negócios, etc., a linhas de produção e materiais e química e tudo, que está dentro de para poder falar a palavra arcabouço, porque eu tenho que falar arcabouço, você risca aí no bingo, arcabouço, porque a gente tem dentro do que a gente faz um milhão de profissões, assim. Não é uma coisa só. Então é muito difícil você poder falar que tem um formalismo tremendo, a maior formalidade do mundo para dizer você é designer. Quem é que vem e me diz você é designer? Então, para vários casos é uma faculdade que te diz você é designer, que tem lá no diploma dizendo você é designer, você é projetista, você faz alguma dessas coisas. E eu demorei muitos anos para ir atrás de ter uma faculdade que me dissesse você é designer. Eu fui me formar como designer, essa coisa chique de ter um diploma, eu tinha quase 40. Eu acho que eu terminei a faculdade, eu tinha 38. Eu já atuava com isso a minha vida toda, eu corri atrás de estudar a minha vida toda. Eu tenho o resto da minha vida para estudar ainda, e eu sei disso, eu sou apaixonado por isso, mas eu me sentia também cobrado, assim como a Nina falou, eu me sentia muito cobrado das pessoas falando, mas você nem é designer. Caramba, quer dizer que aquele EADzinho ali que eu fiz aí, é isso que me diz que eu sou. E como é isso para vocês? Porque a gente estava conversando antes nos bastidores disso, que não necessariamente você tem uma formação de design, ou a primeira formação é design, para você estar ali no design. E só para completar isso, vários dos autores que a gente ama, das autoras que a gente ama, também não são.
Também não são. Não é que o Alan Cooper é um designer, ou o Norman é um designer. Então o cara é dono da coisa, sei lá, inventa coisa, mas não está lá bacharel em não sei o que, design. Como que vocês veem isso? Porque a gente sabe que as empresas exigem certificações N, mas é a empresa que espera que a gente seja designer ou isso é um problema que é só nosso? É só a gente que pensa nisso? Posso... Bom, primeiro que, como qualquer profissão nova, você vai construindo ao longo de uma história X. Né? Eu fui fazer comércio eletrônico, eu não fui fazer especificamente UX design. Eu descobri dentro do comércio eletrônico interação humano-computador, que tocava no design, e depois eu fui me enfiar nisso, né, de aprender e trabalhar e estudar, e descobri que tinha gente que trabalhava especificamente com teste de usabilidade, porque foi por onde a gente começou. Está aí o Guilherme, que durante muitos anos tocou um congresso relacionado à arquitetura de informação. Então, as coisas vão evoluindo ali. O que é importante a gente entender desta palavra, que eu acho que é um X da questão para todos nós. Nós somos profissionais que resolvem problemas, criam pontes. Uma ponte entre o usuário e a interface que precisa ser criada, uma ponte com tecnologia, uma ponte com negócios. Se a gente não tiver a qualidade de trazer as coisas ali, a gente não está cumprindo a nossa função. Então, quando a gente só fica pintando mandala, tem alguma coisa errada. Porque você precisa andar para fazer outras coisas para se tornar o designer que você precisa ser como profissional maduro. Bom, eu, assim como você, Daniel, me formei tarde, né? Me formei com 36 anos. Antes já trabalhava com design. Mas quanto mais você vai tomando consciência, né, do teu papel no mundo, né, do teu papel profissional no mundo, cada um de nós aqui tem um papel, né, a desempenhar. À medida que eu fui ganhando consciência desse papel e da importância do que eu fazia e das implicações do que eu fazia, e me sentindo cada vez mais uma pessoa responsável pelo outro, isso me trouxe uma necessidade que eu tenho até hoje eu estudo bastante, de estudar. Já que eu sou responsável pelo que eu faço, como que eu ganho essa segurança, né, para fazer o que eu tenho que fazer? E foi pelo caminho do estudo. Né? Então, me formei com 36, em seguida da formação fui fazer mestrado, depois fui fazer doutorado, e sempre nessa busca. Aquela frase, quanto mais eu sei, só sei que nada sei, é real, pelo menos para mim. Né? Eu não fico no lugar da segurança, né? Putz, né? Já fiz doutorado, já tenho. Muito pelo contrário. Né? Eu vejo, caramba, tem muita coisa para conhecer, muita coisa para descobrir, porque a gente trabalha com pessoas. Né? Quer ser mais complexo que pessoas, gente. Né? Essas pessoas estão inseridas num ambiente, né, de múltiplas camadas, de contextos diferentes. A gente ouviu aqui, né, várias falas falando de situações diferentes, né, com necessidades diferentes. Então, lidar com pessoas é algo extremamente difícil. Né, mas tem caminho. Né, tem um caminho para lidar com isso, que é o aprendizado, é conhecer, né, quem são essas pessoas e como que a gente pode percebê-las. A gente estava falando ali atrás sobre sinais, né, sobre sintomas. Muitas vezes a gente acessa o outro pelos sinais que esse outro dá para a gente, pelos sintomas que a gente percebe. Então, eu vejo que o caminho é um pouco por aí, né, da formação. Não acho mesmo. Tem muita gente que faz faculdade de design e não é designer, né? Passou pela faculdade de design. Tem muita gente que não fez design e é designer. Passou pela vida, passou pela aprendizagem, construiu conhecimento, tem responsabilidade e atua
de tal forma. Então, eu vejo um pouco por aí. E eu queria pegar esse gancho do que você está comentando, e eu concordo muito, e para mim essa é a frase, vocês anota a frase, depois põe no Instagram a frase, é incrível, e é isso mesmo, tem muita gente que só passa e não muda as coisas. O papel do designer é mudar, né? Então a gente tem que mudar, eu tenho que ficar mudando. E quando até você, Amires, fala de, eu entendo que a gente está ali para buscar entender problemas, resolver problemas. E uma coisa que eu acho engraçada é que isso não é uma exclusividade de quem é designer, certo? Não é exclusivo de quem é designer trabalhar conhecendo o mundo, vendo sintomas na veterinária, que a gente comentou. Que isso é legal porque permite também que pessoas que tenham todo tipo de estrada possam também atuar no design e trazendo uma riqueza enorme de metaconhecimento, de conhecimento do conhecimento, de outras maneiras de organizar o conhecimento, como uma advogada pode ter, como alguém pode ter. E esse tipo de coisa faz com que o design aumente de tamanho, né? E isso é muito louco, né? Porque o design vai aumentando de tamanho. É um buraco negro, né? Ele vai aumentando de tamanho, aumentando de tamanho, aumentando de tamanho para sempre. O que vocês acham? Isso vai aumentar para sempre? A gente pode continuar trazendo gente de outras áreas? Como é que é vir de outra área trazendo o seu conhecimento, assim? Eu acho que tem que trazer pessoas de outras áreas, sabe? Tem uma frase que diz que só a diversidade, só a variedade, desculpa, absorve a variedade. Se a gente, né, a palavra complexo banalizou de um certo modo, é bom até porque entra no nosso vocabulário do dia a dia o complexo, né? A gente vive num mundo que é complexo, sempre foi, né? Sempre falo isso, o mundo sempre foi complexo. Ele estruturalmente é complexo, o universo mas ele tem se ampliado, essa complexidade tem se ampliado, né? Pensem que há um tempo atrás a gente acessava a informação de um modo e hoje a gente tem vários modos de acessar a informação, uma informação que é dinâmica, contínua, que se atualiza e enfim. Né? Então, a gente tem hoje múltiplas camadas. Né? Então, como que a gente lida? Né? Eu trabalho com pesquisa, como que a gente faz pesquisa, a gente conhece esse ambiente, conhece as pessoas dentro de ambientes que são diversos, integrados, múltiplos e tudo mais. Eu preciso de variedade, porque eu estou lidando com a variedade. Né? Muita informação que um conhecimento único não absorve. Então, eu preciso dessa diversidade. Eu acho que essas entradas, à medida que a gente vai evoluindo, né, como sociedade, como mundo, a gente precisa trazer mais. Hoje em dia, a gente precisa muito de ambientalistas no design. Eu vou aproveitar essa fala para lembrar a todo mundo que, quando a gente faz a transição, a gente está deixando algo que a gente aprendeu para ir para outro lugar. É um lugar de desconforto absoluto, né? A sensação de eu não sei se eu estou fazendo direito vem junto no pacote da mudança. E eu percebo que muitas pessoas se tornam estudantes seriais. Né? A pessoa fica fazendo um curso atrás do outro e executando menos. Eu acho que, de verdade, eu acho que existe um momento em que você deixa de fazer curso para estudar sozinho, fazer reflexões, porque eu não conheço ninguém que acorda com vontade de fazer merda o dia inteiro. Só conheço gente... A gente conhece, a gente só não pode falar. A gente conhece, lamentavelmente. Aliás, está uma praga global, né? Não sei se vocês notaram. Em diversos países tem esses que fazem merda o dia inteiro. Mas de nós, né? Nós que somos... a gente não quer fazer isso, mas a gente... Então, todo mundo acorda com boa vontade. O exercício é de autorreflexão, de conversar nas comunidades, de encontrar um mentor, de estudar muito. Não adianta fazer um curso atrás do outro com essa compulsão. O que interessa é o quanto você se dedicou ao curso onde você estava e o quanto você se dedica a todo dia, a todo momento que você está fazendo alguma coisa, fazer melhor.
Depois que você passou essa etapa de amadurecimento, que está faltando alguma coisa para você dar o próximo passo na carreira e ganhar mais, aí você vai fazer outra coisa, que é complementar e que você descobriu que você gosta. Eu acho que a gente se perde muito, e eu sinto muita ansiedade das pessoas quando elas terminam um curso de fazer outro, quando, na verdade, o que elas precisam é executar, porque o nosso trabalho tem execução de monte, né, gente? E essa tradução que é feita o tempo inteiro, que a Vilma estava falando. E eu queria até nesse ponto, porque eu estava conversando com o Tos, não sei onde está o Tos esses dias, sobre questões zen, né, de contemplação. Então, a gente... E é doido, né? Porque a gente também passa por um mundo correndo demais, de uma apostila para outra, de um slide para o outro, de um PDF para o outro, sem ter momentos onde a gente para, se concentra, contempla, entende o que aconteceu, entende a mudança que a gente fez. E isso, para mim, também tem uma relação muito grande com uma ansiedade, assim. E não é uma ansiedade geracional, porque às vezes a gente vai falar, o jovem é. O jovem não é, eu sou inquieto pra caramba, eu sou uma desgraça. Então, assim, tipo... essa inquietude de falar assim, nossa, eu estou inquieto, e a gente não tem esse momento de curtir o que a gente aprendeu, e aí o curtir o que a gente aprendeu tem a ver com fazer também. Né? Eu acho que... eu gosto de pensar que eu também faço design dentro da minha cabeça. Eu não faço só design mexendo num pixel, né? Igual você brincou, mas é verdade. Eu não faço design só mexendo num pixel, eu faço design dentro da minha cabeça, fazendo planos... fazendo projetos, fazendo parábolas, fazendo lançamentos de mísseis na minha cabeça. Mas a gente fica fazendo isso também ali dentro. E eu sei que muita gente que está aqui está passando por um momento de ansiedade muito grande. E não estou acusando vocês, tá? Mas assim, a gente sabe que a gente está passando por momentos de ansiedade, porque a gente fala, nossa, e agora? É isso que vai fazer eu ter minha promoção? É isso que vai fazer eu ser pleno? É isso que vai fazer eu ser sênior? É isso que vai fazer eu ganhar um Oscar? Não sei. Ou o VMI, igual a Anitta. Então, assim, a gente fica pensando, o que eu vou fazer? E às vezes o que você tem que fazer é para, faz, respira, avalia. Planeja de novo. E como que vocês encaram isso? Dessa coisa, porque, de novo, a gente falou de muito conhecimento e de uma complicação no mundo, uma complexidade, não uma complicação, para a gente, né, deixar claras as palavras. É uma complexidade que é inerente do mundo, é inerente da globalização, é inerente da diversidade, é inerente do mamífero, é inerente. E como que a gente... O que a gente faz? Porque eu fico ansioso, você fica ansioso, eu fico ansioso. Pra caramba. E aí? Faz? É vinho, né? A resposta é vinho. Vinho com a marca. Vinho é ótimo, ajuda. Prosecco, demi-sec. Sim, várias misturas. Gin. Eu sempre fico preocupada quando vem assim, né, o como. E aí eu gosto sempre de falar, gente, eu vou falar por mim. Né? Como eu lido com a situação. Tenho essa ansiedade também, hoje bem menos, sabe? Em algum momento da minha vida eu percebi o que eu gostava. Com o que eu poderia contribuir mais. Isso foi ficando mais claro e eu fui me aprofundando nisso. Porque também, em algum momento, eu percebi que eu não daria conta de tudo. Né? Então, né? Está na hora, né? Você já passou de X anos, está na hora de você ter prazer, né? Não ficar nesse salto, porque eu estava me deixando muito ansiosa. Eu estava falando para a Miris, eu quebrei um dente, trincou, eu dormindo, e eu acordei com um dente mole, assim, né? Eu muito também estresse. Já quebrei aqui 2 dentes tá vendo? de nervoso. Dá nisso. Eu ainda E aí... e aí eu parei e fui, de fato, definir um assunto com o qual eu me identificava, com o qual eu achava que eu podia contribuir em profundidade, né, com outras pessoas, com o meu trabalho. E aí eu mergulhei nisso. É um mergulho sem colocar lupa, só isso agora na minha vida. Porque, ao redor disso, um monte de outras coisas estão acontecendo. E aí é fazer uma ligação com esses outros assuntos. Mas eu não me aprofundo mais em outros assuntos, mas sim reconheço que tem outras pessoas que têm profundidade nesses assuntos. Eu me conecto a elas, né? Estabeleço conversas, diálogos, e assim a gente troca, né? A famosa sinergia. Né?
que é uma soma que a gente não consegue nem mensurar, né, quando a gente estabelece uma boa troca com o outro. Então, é por aí um pouco que eu, né, estou fazendo hoje em dia. Eu gosto da Vilma, porque a Vilma é pausada, né? Ela é profunda e tal. Ela é profunda. Eu sou lenta, ela quer dizer. Não é isso. Chamou de jeito lenta, nenhum. hein, ó, vocês viram. Não é nada disso. É aquela coisa da densidade, da profundidade, né? Eu ainda sinto, do alto dos meus 62, uma coisa que é assim, eu quero aprender muito disso. E aí eu leio compulsivamente, faço 50 mil coisas. Eu estou falando disso porque a gente sente, né, quando tem uma mudança de energia e tal. Mas todo período que eu estou estudando um assunto, eu fico meses estudando aquele assunto e vou conversar com outras pessoas que trabalham naquele assunto para entender mais. Então, às vezes eu fico num assunto específico, 4 anos e eu mudo. Gente, 62 deu tempo pra caramba de eu mudar de coisa ao longo da vida, né? Então, tem essa coisa. Uma coisa que é falando sobre carreira e como as coisas aconteceram, quando eu resolvi fazer mestrado e fazer depois doutorado, pós-doutorado, tudo que me deu na cabeça e continuar estudando do jeito que eu faço também porque eu preciso da profundidade e preciso da certeza do que eu estou, da minha proposta para alguém, porque eu sou consultora. E como consultora ou como executiva, que já me aconteceu estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, diante de um ambiente dominado por homens, se eu não tiver a voz de comando e se eu não tiver um determinado conhecimento, eu não tenho como me colocar. E isso é uma coisa que eu percebo que até por causa da minha escola, uma boa parte das pessoas que vêm para mim são mulheres. Mulheres que estudam uma vez atrás da outra, um curso atrás do outro, se aprimorando. Mulheres investem mais do que homens em se aprimorar, porque elas são sempre caladas. E eu também faço mentoria para ajudar mulheres a não serem mais interrompidas nas reuniões, para se prepararem para ser diretoras e presidentes de empresa. Falta feminista. E eu vivo falando para as meninas que se alguém achar ruim do jeito que você fala, porque você se impõe, que vai fazer terapia. Só um detalhe, a Amires, ela procurou um jeito dela derrubar o microfone que eu vi ela procurando assim. Eu vi ela olhando pro lado assim, ela viu, ela olhou a mesa, vou soltar. Ela tentou, foi discreta. Não, eu concordo muito, e inclusive assim, porque a gente tem muito mais mulheres que academicamente têm títulos e que se aprofundam né, porque forçam a barra nisso também, né? A gente sabe nisso, não é nem exatamente esse o tema, mas é também o tema, né? Porque isso acontece, a pessoa fala, cara, eu só vou falar com você se você tivesse doutorado. Você fala, mas se você não tivesse nada? Não, mas sendo homem, tudo bem, mas com mulher, quero doutorado. E é muito doido, a Nina falou isso, então é um negócio que é muito louco. Mas tem uma coisa também da gente se sentir mais segura porque a gente tem um estofo acadêmico maior, né? O que eu tenho feito ultimamente, você até observou, é que eu tenho dado muitos cursos relacionados a negócios, porque eu venho da área de negócios, então fica mais fácil eu pegar e fazer essa ponte ali. Porque não adianta também a gente ser muito técnico e não falar na língua do outro. O outro não entende. O indicador de sucesso dele é se a saúde da empresa existe ou não existe, se ele vai conseguir pagar os impostos ou não vai conseguir pagar os impostos, os salários e tudo mais. Então, se eu não falar do outro lado também, na outra língua, não vai acontecer nada. Então, mas numa super época de recessão, de novo, que a gente estava comentando, não só uma recessão da nossa área, mas uma recessão por N razões, né? A gente está passando por... A gente tem períodos maiores economicamente, menores, o mundo é a segunda vez que eu estou vendo inflação desse jeito, é um saco. Disfarça, Miri, faz de conta que... Foca no Windows Vista. Windows Vista.
E por falar em Windows Vista, não tem nada a ver, tá? Eu vou fazer uma relação que não tem nenhuma coisa a ver com a outra, mas é só para pegar o gancho. A gente tem alguns minutos também para se alguém quiser vir aqui conversar com a gente. Então, assim, quem por favor, tá ali, ó, tem um pessoal ali para... Se alguém quiser vir bater um papo, aí vocês podem roubar meu microfone. Tem um aqui. Você vai levar? Ah, então ele vai levar. Gente, a gente mudou, vai levar o microfone. Podem sentar, viu? Era só para fazer o Luli levantar e sair lá de trás. Luli, Luli, vem. obrigado vem pra cá, por vem ter pra cá, vindo. Luli. Você vai mesmo assim? Venha, receba. Ele vem, Eu de dou meu qualquer microfone, jeito. tô. Opa, se eu cair, meu Deus do céu. Tudo bem? Senta assim com você, por favor. Senta perto aqui. Fica aí, ó. Com licença, tá? Doutora Fernandes, conta aqui para nós, assim, como é que você consegue se manter atualizada dando curso? A gente vê muito professor meio picareta, principalmente aquele que se define como palestrante ou qualquer coisa do gênero, que o cara vai lá, ele aprendeu uma vez a fazer uma coisa, faz um fichamento daquilo que ele aprendeu a fazer e sai repetindo aquilo o resto da vida, e aí o cara vai ficando velho porque ele não percebeu, porque o mundo mudou e ele ficou parado. Como é que você, que está na área, vamos dizer, há mais do que 8 anos. por aí, né? É bom, né? Aliás, é muito engraçado, hoje de manhã, a primeira palestra, a menina falou assim, então, olha, tá aqui eu nascendo. Eu falei, nessa época... Nessa época eu já tinha terminado 2 faculdades, estava lá, era vice-presidente de uma... Nossa, eu tô velho pra dedéu. Então, assim, você que já está na área há mais de 8 anos, por assim dizer, né? Um bom número, como é que você se mantém atualizada dentro disso? Quer dizer, como é que você não deixa... porque muitas pessoas acabam virando atores de si mesmos, né? Repetindo o mesmo discurso o tempo todo. Então, que cuidado que você toma para que, sei lá, o seu curso que era super moderno em 2017, em 2019 continua relevante? Eu acho que a Vilma vai concordar comigo. Quando a gente... e quem gosta... Eu sei que o Daniel também faz isso. Quem gosta de um assunto se interessa por ele e lê livros. Eu não leio blog, eu não fico vendo cardzinho no Instagram. Eu assino a biblioteca da Association of Computing Machinery. Eu assino para poder estar à frente, e quando eu encontro um artigo que eu acho legal, eu mando um e-mail para o cara e falo, você tem algum trabalho que você está andando? O que você está fazendo? Eu entro no Google Scholar para ver artigo acadêmico. Esse eu não cara vou não tá no fazer... TikTok. Desculpa, eu não vou... Quando eu vejo que a pessoa entra num grupo e pergunta alguma coisa que ela podia ter achado no Google, eu falo, meu Deus, a humanidade está perdida. Porque a pessoa está dependente, não do trabalho sério, científico. Gente, Galileu morreu por causa disso. Que o trabalho científico começa com ele, né? Então... acho que essa curiosidade infinita, e eu acho que a humildade de entender, que a Vilma colocou muito bem, eu ainda não sei tudo. Não vai saber, né? Não vou saber. Só os cabelos brancos aqui. Assim, a percepção que você não sabe tudo te custa melanina de cabelo que você não faz ideia, né? Vilma, você também? Sim, em termos de atualização, né, eu acho que tem um elemento que ajuda muito a gente a se atualizar, que é o mundo. A gente estuda, né, teorias, conceitos, e quando a gente absorve, quando a gente entende, compreende, a gente percebe que eles são atemporais, né, e que a gente... e eu faço isso no meu dia a dia, esses conceitos, essas teorias, elas estão comigo, e eu olho para o mundo por essas lentes. O mundo está se transformando, né? E esses elementos vão me ajudando a entendê-lo, a nomear, né? A descrever aquilo que eu estou vendo. Então, a atualização, para mim, está muito no que está acontecendo, né? À luz daquilo que eu estudei, né, que eu tenho hoje como conhecimento. Então, um atualiza o outro, né? Então, está nessa relação. Isso é muito real, isso é muito importante para vocês. Quer dizer, tudo vem de algum lugar,
Sabe? Tudo vem de algum lugar. Assim, nada surgiu do nada. Assim, nenhuma nova tecnologia surgiu do nada, assim, de repente. Tudo vem de algum lugar. Tudo dá para você traçar para trás e descobrir qual é o fundamento em cima do qual isso aqui está acontecendo e por que isso aqui está bacana. Ou porque isso aí, com certeza, não vai dar certo, tipo metaverso. Mas a gente não precisa entrar nesses detalhes. Mas é muito importante, porque eu vou até expandir um pouquinho essa ideia de mundo da Vilma, porque assim, é uma coisa que a gente nota quando você percebe que você lê um negócio e esse negócio ele encaixa de um jeito no mundo em 2017, encaixa num jeito diferente em 2019 e depois da pandemia ele encaixa de um jeito completamente diferente. E se você entende a estrutura que está por trás, sei lá, se você, por exemplo, sabe nadar, você vai nadar na piscina, no mar, no lago e no azeite de oliva. Se você não sabe nadar, você vai afundar em qualquer um deles. Se você só sabe nadar no azeite, velho, você vai se ferrar na água. Mas essa questão dessa musculatura básica é muito importante. Por que a gente não gosta muito de blog, TikTok, canal do YouTube, tutorial em geral? É porque ele é muito focado na flor. Você me quebra. Eu amo todos eles. Não, eu falei digo a gente lírico, não eu, pessoal. Eu, pessoal, adoro, contribuo, sou patron de vários deles. Não Aparece inclusive pelado em alguns deles. Né, dá para a gente ir aí nas teorias, né, de Ludwig, da teoria da geral de sistemas. Ele vai falar de evolução, de adaptação, de sinergia, de evolução. Ele vai trazer um monte de conceitos, né, na década de 60, que hoje a gente olha para eles e a gente consegue ler o mundo, né, por esses conceitos, sabe? Então, quem já me ouviu falar sabe que o meu estímulo para estudar é porque eu quero ganhar vocabulário, né, para conseguir ler as coisas, falar sobre as coisas, escrevê-las, né, entendê-las, né, para isso. Durante o período de aprendizado, gente, os neurônios começam a se conectar. E quanto mais a gente estuda as coisas distintas e vai se aprofundando nelas, mais conexões vocês têm. Uma das coisas interessantes, aqui nós estamos, né, falando com professores, Luli, Vilma, o Daniel, a gente vai melhorando com a idade como professor, porque a gente tem muito mais repertório e conhecimento e acumulado e experiências, porque a gente pegou esse arcabouço de processos, métodos que a gente tem, testou em diversas situações e aprendeu o que dá certo, o que dá errado, cuidou de clientes distintos, aprendeu coisa pra caramba. Então, essa é uma coisa também que atualiza a gente e mantém num outro patamar. Tiraram o meu microfone. A gente tirou o microfone do Luli, gente. Eu queria só. É uma decisão acertada. É uma decisão acertada, tá? Mas foi tudo pensado. Ele vai ficar sentado ali, não tem como, tá tudo bem. Não tem como tirar. É só ignorar qualquer coisa, tá, gente? Essas coisas. Eu vim para dar diversidade ao painel. Ele veio com a. É isso, cromática. Precisa de mais microfone? Ó, vou passar o microfone? Não? Temos mais questões. Pro Luli. Oi, alô. Oi, mais assim até para Mires, né? Mas é claro que é uma pauta que vai pro vento e a bola vai pro ar e vê quem pega. É uma pergunta do milhão, né? Como não surtar? Porque assim, primeiro que eu te admiro muito, eu sou sua fã, a Mires aqui, ó, eu, Renato, e eu tenho muito essa questão de como mãe solo, e ter que conquistar, e ter que ter voz, e correr atrás de informação, e correr atrás de estudar, e estar sempre se achando atrasada, e estar sempre buscando essa profundidade, esse conhecimento. E eu me vejo, muitas vezes, inclusive, eu compartilho isso com a nossa grande rede de apoio feminina dentro da área de design, entrando num caos interno, sabe? Eu não sei, assim,
Quantas vezes você já surtou? O que você faz? Qual remédio você toma, pelo amor de Deus? As pessoas olham a gente no momento presente, mas não têm nenhuma ideia do que aconteceu na trajetória, né? Quando eu fiz a minha transição de carreira, a primeira, a segunda, principalmente a segunda transição de carreira, eu estava com uma filha no colo e eu estava fazendo a transição de carreira e desesperada e com muito medo. E me sentia atrasada. E como qualquer pessoa que está fazendo transição de carreira, você diz, nossa, preciso fazer tanta coisa, mas eu tenho que colocar comida na mesa. Teve vezes, outro dia eu até estava comentando com um grupo de meninas, na época eu era um fiapo, porque eu tinha comida para minha filha, eu tinha o dinheiro do aluguel e da escola dela, mas não tinha dinheiro para mim. E uma coisa que eu posso te dizer é Deus provê ao longo da vida. Quando eu cheguei aos 50, minha filha estava formada, eu tinha apartamentos com carro, etc, etc. Se você me perguntar como aconteceu, eu só posso dizer, eu trabalhei muito e, ao mesmo tempo, eu tenho certeza de que tem alguma força maior que ajuda a gente nesse caminho. Pessoas que aparecem, quando eu fiquei sem emprego e com um filho no colo, uma amiga disse, eu fiz uma entrevista, mas eu disse que eu não queria porque eu quero que você entre no meu lugar. Então, tem uma rede de apoio, as coisas vão acontecendo. Sim, eu surtei, milhares de vezes eu chorei, eu tive medo um zilhão de vezes. Eu dava aula de UX no Senac, logo depois de ter me separado pela segunda vez, e de tanto dar aula, eu desmaiei em sala de aula, de cansaço. Então, não é que a vida é fácil, ela só vai acontecendo e, por sorte, ela é longa e a gente tem a chance de chegar onde a gente quer. Obrigada. Boa noite, pessoal. Primeiramente, as professoras, né, Amires e Vilma. Eu te agradeço imensamente por ser professora num país que valoriza os professores cada vez menos, né? E eu queria fazer uma pergunta, assim, enquanto um profissional que já está na área há bastante tempo, não tanto quanto vocês, óbvio, mas aqueles cursos miojo, né? Entendi. Mas a minha pergunta, na verdade, é baseada nessa questão dos cursos miojo. Web Trends, a versão 0.0. Kind of. E assim, a ideia de você se tornar UX em um mês, isso me assusta muito. E eu vi alguns cursos circular na internet prometendo essa eficiência no aprendizado para te transformar em um UX em um mês. As pessoas pivotando carreira do dia para a noite sem tanta preparação. Eu queria saber da opinião de vocês a respeito dessas metodologias que as pessoas têm aplicado, não só para ganhar dinheiro. Vou deixar a Vilma falar primeiro. Charlatanismo, né, gente? Só entendo como charlatanismo. Porque ninguém, né? A gente está falando UX design, sabe? Caramba, né? Em um mês, no mínimo, toda falta de comprometimento com a educação, né? E respeito pelo outro, né? Vender um curso para uma pessoa com essa proposta é uma puta falta de respeito, né? Então, oi? O que é? Sem querer desqualificar, mas não é um tipo de formação que eu acredite, sabe? Eu acho que tem muito conhecimento, né, muita construção a se fazer para dizer para um cara, você passou por um processo de construção, né, e agora você pode atuar como tal. E não pode ser total incompetência minha, ignorância, eu não consigo colocar isso dentro de um mês.
Eu não conseguiria, né, estruturar algo dentro de um mês para depois dizer isso para uma pessoa. Então, realmente não rola. Em um mês, você diz para a pessoa tudo que ela não sabe. E tudo que ela vai ter que estudar pra caralho para poder fazer minimamente alguma coisa. Agora, muitas pessoas, no desespero de pagar os boletos, procuram uma profissão que esteja em alta para poder fazer alguma coisa. No desespero de não saber quem são, nem aonde querem ir, procuram aquilo que está na voz do povo. Né? Então, se for UX, é do UX, se for Python, vai ser Python, e a pessoa corre atrás daquilo ali. Aí tem dois elementos que se juntam. Um, o vigarista. Dois, o perdido. E aí é a equação correta para dar merda. Gente, a última pergunta aqui. Deixa eu falar uma coisa. Ele perguntou só para as professoras, mas aqui eu assumo o meu lado professora, porque, afinal de contas, estou há 30 anos nessa brincadeira. Eu acho o seguinte, se você não sabe tocar piano, e o cara te ensinar a tocar piano em um mês, você já sabe que você vai tocar... Quer dizer, você não vai aprender a tocar piano. Quanto mais você sabe, mais o tamanho da sua ignorância. Você percebe? As pessoas que realmente sabem, elas não dizem que sabem. Então, o cara que vai te vender um mês, ele vai te vender aquele básico... E aí é que você vai perceber o tamanho da sua ignorância. Eu acho que, assim, você não constrói nada sem tempo. Nada. E não constrói nada também se não mantém em prática. Eu passei 6 anos aprendendo alemão, não pratiquei e perdi tudo. Você imagina o cara, assim, pegar uma área tão complexa, que envolve tanta gente, tão grande, em tão pouco tempo. É ridículo. É ridículo. Você não aprende nem a amarrar o sapato em um mês. Gente, a última pergunta aqui. Em cima eu já levo o microfone. Boa noite. Bom, eu queria perguntar, pensando que o mundo de tecnologia ele é associado à velocidade e que hoje eu entendo que certificados são concorrentes de diplomas, como que as ementas dos cursos acompanham essa velocidade? Porque é importante ter diploma. Eu já acompanhei várias discussões de vocês ali no YouTube, Instagram, enfim, sobre esse tema. E a gente sabe que a Amyris, ela sempre fala da importância do diploma. É importante esse conhecimento profundo. Mas como as ementas dos cursos acompanham essa velocidade? Quer falar? Eu vou falar um pouco a minha percepção, né? A gente, né, olha assim para a academia e fala que a academia não está acompanhando o mercado, né? E eu vejo isso de um modo invertido. O mercado não está acompanhando, infelizmente, a academia, né? E cada um tem seu tempo, né? A gente estava falando sobre isso agora há pouco. Vários conhecimentos, a gente precisa de tempo, precisa de maturação. Esse é o papel da academia, né? A academia assume isso, né? O tempo da reflexão, da construção, da consolidação. Refletir sobre o mundo requer tempo. E o mercado é um outro tempo, é um outro time. E eu vejo um problema quando tenta misturar as duas coisas, né? Eu acho que, em termos de educação, a gente precisa educar o mercado. Eu sempre digo para os meus alunos, vários alunos chegaram para mim, mas no mercado não acontece desse jeito. Eu falei, que pena, né? Porque está acontecendo de um jeito equivocado. Né? Então, a gente está trabalhando uma educação aqui para você chegar no mercado e transformar o mercado. Se a gente se moldar ele, né, a gente não dá o próximo salto, né? A gente não passa para o próximo nível, e o próximo nível é via educação, né? É via uma construção de um conhecimento que é crítico, que é reflexivo, que é propositivo, né? Pensando na mudança que se precisa para o futuro. E o mercado não tem tempo para isso, né? Eu aqui agora, eu preciso concorrer com o cara que está do lado, eu preciso criar, sabe, algo para amanhã. É o tempo do mercado, está errado, né? Mas cada um tem o seu papel no mundo, eu acho, uma história. Vou te complementar aqui, porque eu acho que é importante a gente colocar isso, né? Todo mundo olha para nós que temos doutorado e que a gente vive na academia também, né? Que a gente é lento e incapaz de acompanhar a velocidade do mercado. Eu vou colocar algo aqui
que talvez seja surpreendente. Porque nós temos profundidade, nós somos capazes de sermos mais assertivos e de saber aonde a gente mais diretos e saber o que a gente acertou, o que a gente errou, porque a gente segue um método. Quando a gente aprende só a mexer em ferramentas, a gente vira apertador de parafuso, e isso não é uma ofensa, a gente só vai fazer coisas repetitivas e a gente tem pouco tempo para pensar e fazer propostas mais inteligentes para quem nos emprega. E quando a gente propõe cursos mais longos, MBAs e outras coisas, a gente está propondo que as pessoas parem um minuto para refletir, fazer pontes cognitivas entre coisas que elas antes não juntavam. Porque é isso, o profissional maduro não é um profissional que sabe tudo de Figma. O profissional maduro é aquele que entende que quando ele está escolhendo as interações para a interface, ele está executando a vitrine do negócio e trabalhando com as regras que depois TI vai ter que se virar com elas lá. Então, vai ter que se virar mesmo. Então, é disso que nós estamos falando. Né? E que tem que dar dinheiro. E que, em última instância, tem que trazer dinheiro para dentro de casa, senão o negócio não se sustenta. Essa é a minha preocupação, porque todo mundo corre atrás de se tornar rápido no Figma, rápido nessa ferramenta, na outra. O que é feito por ferramenta pode ser automatizado e inteligência artificial pode substituir. Fica a dica. Não, mas só uma coisinha, né? Como é que é? Estou há 30 anos na magnífica Universidade de São Paulo e precisa meia-culpa do lado de cá. Existe uma diferença entre o que a academia deveria fazer e a academia efetivamente faz. Muitos dos problemas que a gente tem na academia não é que ela não está ali cuidando da flor da árvore, é porque o cara está ali falando de fotolito, né? Então, existe ainda existe um ranço na academia. Quer dizer, a academia, quando funciona, tá? E, de novo, estou há 30 anos como professor da USP, então eu entendo um bocado como é que é aquele treco lá. A academia, quando funciona, ela é como a musculatura que você tem para praticar um esporte. Tá? Então, o seu curso de especialização, o seu curso técnico, vai ser a técnica do esporte. Vai ser como lançar a bola no handball, como lançar a bola no basquete, etc. Como pular para pegar a bola no futebol. Agora, a musculatura vem da academia. Quer dizer, a academia é o lugar em que deveria ensinar você a pensar grande, a pensar largo, a pensar na árvore, da qual Figma, ou Photoshop, ou seja lá qual for a técnica da vez, é só a flor. É uma flor que vai cair, vai aparecer outra, mas o mais importante é que você seja capaz de gerar essa flor. Se você vai para a academia com esse intuito, aí você consegue tirar os melhores frutos dela. O problema é que, se você vai vazio, esperando que a academia te dê alguma coisa, ela pode te dar, ela pode não te dar, depende muito do lugar. Não é o fato de entrar lá dentro que vai te garantir que você vai pensar desse jeito. Eu acho que muitos de nós três têm essa busca individual. Você vai lá, meus 2 doutorados foi atrás disso. Quer dizer, você vai lá tentar buscar alguma coisa que não estão te dando ou que deveriam te dar. E daí sim você consegue tirar muita coisa. Então é só o lado de meia-culpa da academia lá de dentro. É isso. E deixa só, antes de sair batendo palma aqui, terminando, como o Matheus já fez até assim, vamos bater palma que eu quero ir pro bar. Ele tá ali fazendo TikTok e dancinhas. Ele tá fazendo dancinha aqui. E só falar que tem um lado também, agora, fazendo um meia-culpa do lado da coisa da empresa também. Porque a empresa aposta em método de alta experimentação rápida, com resultado rápido, que ela quer colher rápido o resultado, porque alguém falou que isso é o jeito certo de fazer, e não necessariamente é. Tem empresas tradicionais, igual a Bosch, com 135, 140 anos fazendo inovação, e outras empresas que entendem que, porque eu sou uma startup, porque o meu jeito é o melhor, porque eu fiquei multibilionário rápido, isso vai persistir. E não existe nenhuma prova de que isso vai persistir. Não existe nenhuma. Então, os métodos super rápidos de, eu preciso entrar no mercado rápido, porque a empresa entende que ela precisa ter resultado rápido. Porque é lógico, ela tem um montante de dinheiro agora, que ela precisa agora fazer a melhor aposta para um bi que ela tem, e a aposta dela pode ser em
um time de design super rápido, de tecnologia rápida, de prototipação rápida para entregar rápido, falhar rápido, igual é sempre falado, e pode ser também ser conservador e fala, não, eu vou aplicar em outros modelos de negócio que eu sei que vão persistir, as empresas vão continuar ganhando dinheiro porque elas investem em ferro, porque elas investem em ter uma usina, e ali tem um dinheiro e que não anda nessa velocidade. E essas pessoas que estão lá com seus charutos estão dando risada dessas outras empresas morrendo todo dia muito mais do que elas nascem. Então, o problema também é que a gente incentivar uma velocidade que não é compatível com o que é o mundo, com a capacidade que a gente tem de extrair recursos do mundo, faz também com que o mundo acabe mais rápido. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado mesmo com também se proteger contra esse excesso de velocidade, porque esse excesso de velocidade, ele não é coerente com o quanto é a velocidade que uma árvore nasce. Então, você pode apressar, mas um eucalipto nasce no tempo que o eucalipto nasce. Não, mas você pode modificar ele geneticamente. Tá bom, pode, vai, pronto, tudo bem. Mas mesmo assim, ele não é instantâneo. Então, assim, a gente tem que sempre tomar esse cuidado. Falando em eucalipto, e não eucalipto, mas outros tipos de planta, a gente também agora pode ir para o bar, beber coisas que derivam da cevada, que é uma planta, e que do lúpulos, eu não sei do que é feito cerveja. É um fungo. Ou uva. É um fungo. É isso, mas eu queria agradecer muito a participação de todo mundo que está aqui, inclusive o Lula. Obrigado, deputado. Obrigado, Vilma. Obrigado vocês, todos e todas.